Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje, o texto no qual nós vamos meditar se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhes eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Amém? Irmãos, esse texto que eu li aqui se encontra no livro de Ruth, como eu já mencionei. E para você que não sabe, nunca ouviu a história de Ruth, ela era uma mulher que nascida e criada na região de Moabe. Moabe foi uma região amaldiçoada por Deus, porque os descendentes de Moabe eram amaldiçoados, tá? Desde a sua concepção. Então os moabitas não eram um povo escolhido por Deus, era um povo amaldiçoado, era um povo pagão, que não adorava a Deus. Tá? Era um povo extremamente idólatra, inimigo do povo de Israel. Eles eram inimigos. E a gente entende que Ruth, mesmo sendo moabita, ela fez uma escolha, porque a partir do momento em que ela se convence de que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, ela escolhe largar a terra do pai, da mãe, os deuses também, consequentemente os costumes daquele povo, e passa a servir ao Deus de Israel. Então Ruth, quando ela perde o marido, ela escolhe regressar junto com a sua sogra Noemi, tá? Porque ela era casada com um filho de Noemi. Noemi, para você que não sabe, ela era uma mulher que veio de Belém de Judá, rumo a Moabe para trabalhar, porque em Belém de Judá houve um período de fome. Belém de Judá era o território onde morava um dos territórios onde morava o povo de Deus, né? Então, assim, ela era daquela região, né, de Judá. Ela era uma mulher que conhecia a palavra de Deus. Então, Noemi, ela vai para Moabe junto com seu marido. Ela tem 2 filhos. Esses filhos se casam com mulheres moabitas, dentre elas Ruth. Só que houve um período em que os filhos e o marido, que era Elimeleque, marido de Noemi, morrem. Então, assim, Noemi fica sozinha, tá? Sem o marido Elimeleque, numa terra estrangeira, junto com as 2 noras, porque os filhos dela cresceram e se casaram. Então ela fica só com órfã e Ruth ali, naquela terra. E ela escolhe voltar para Belém de Judá, porque ela percebe, olha, aqui em Moabe não tem nada para mim, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi meu marido, meus 2 filhos, eu vou voltar para a terra de onde eu vim e vou ver o que vai acontecer comigo lá. Eu não sei, aqui não tem nada para mim, eu tô numa terra estrangeira. Eu vou voltar, eu vou atravessar o deserto de novo e vou voltar para onde eu vim, que era um território abençoado por Deus, sim, apesar do período de fome, o qual eles enfrentaram. Era um território onde o povo de Deus morava. Só que Ruth, ela não, ela se dispõe a ir com a sua sogra, rumo a Belém de Judá, porque ela não queria voltar para Moab, ela não queria voltar para a casa do pai, da mãe, ou para os hábitos antigos, né? Porque ela não concordava mais com os costumes de Moab. Ela queria agora viver os costumes do povo de Israel, porque ela conheceu, convivendo com Noemi e com os filhos de Noemi, os costumes do povo de Israel. E ela escolhe aceitar aquele Deus como seu único salvador. Ela escolhe frequentar agora, seguir o caminho rumo a Belém de Judá. Ela quer frequentar um outro ambiente, ela não quer mais ficar em Moab. Já a outra nora, que é órfã, resolve voltar, tá? Ela escolhe não persistir no caminho, ela não quer mais servir aquele único Deus, ir para Belém de Judá, porque em Moab é impossível servir a Deus. Em Moab os moradores são pagãos, são pessoas assim corrompidas, com costumes corrompidos, eles tinham outros deuses, eles tinham outras preocupações, né? Eles não acreditavam no Deus de Israel como o único Deus. Então, órfã, para não passar por muitas dificuldades na vida, atravessar um deserto, ela escolhe voltar. Então, ela não persiste. Porque dentro da casa do Senhor tem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que persistem
e vão até o fim, atravessam o deserto, mas não querem parar de servir a Deus. E existe um outro grupo de pessoas que vem, se envolvem com o culto, acha bonito, até aceita Jesus, se batiza nas águas, mas na hora que você fala para a pessoa que ela tem que passar por um deserto, que ela tem que mudar os seus costumes, ela não aceita. Ela prefere voltar para Moab, ela prefere voltar para o mundo e viver a vida do jeito que ela está acostumada. Bom, eu já expliquei uma parte da história para você que nunca ouviu falar na história de Ruth. Então, Ruth é a nora de Noemi, tá? Noemi é a mulher de Belém de Judá que vem para Moab, e Ruth se casa com o filho dela, e a partir daí ela se converte. Ela faz uma escolha, ela larga Moab e vai para Belém de Judá junto com a sogra Noemi. Ela atravessa um deserto. E depois de atravessar esse deserto, ela chega finalmente em Belém de Judá, tá? Imagino a palavra do Senhor não menciona isso, mas imagino que ela chegou cansada, suada, foi difícil. Deus deve ter dado muitos livramentos no meio do caminho. Poxa, 2 mulheres sozinhas, viúvas, num deserto, não foi fácil. Elas poderiam ter sido violentadas, muitas coisas ruins poderiam ter acontecido. Mas enfim, chegou em Belém de Judá, o que acontece? Elas agora estão com fome, elas precisam comer, elas precisam se vestir, elas precisam se banhar, elas precisam viver. Ora, os maridos morreram, elas estão sozinhas, 2 mulheres sozinhas. E o que fazer? Para onde eu vou? Onde que eu vou conseguir comida? Eu acabei de chegar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada aqui, eu não tenho nada. Eu tô suja, eu tô suada, ninguém me quer. Olha a minha situação como é que tá. Poxa, quem que vai dar um emprego para uma mulher viúva, uma mulher solteira? Quem que vai me ajudar nessa situação? Porque eu não tenho nada, eu não tenho nenhum conhecido aqui nessa terra. Eu sou estrangeira, eu vim de Moab. Ninguém me conhece aqui. Mas Deus conhecia Ruth. Deus sabia que Ruth era uma moabita, perdão, mas ela era uma moabita convertida. Deus conhecia o propósito do coração dela de sair de Moab, de vir para Belém de Judá. Deus sabia das renúncias que ela fez para estar servindo a Ele. Atravessou um deserto. E Deus não queria deixar Ruth desamparada. Então, assim, Noemi, que era a sogra de Ruth, ela tinha terras ali, porque o marido dela, Elimeleque, ele havia morrido, tá? Elimeleque morreu e deixou terra, só que ela precisava, ou a nora, que era Ruth, precisava se casar com alguém da parentela que pudesse comprar aquelas terras e resgatar o nome desse marido. Isso é uma história meio confusa para eu explicar para você, porque isso é uma coisa antiga, que nem existe mais. Mas, enfim, as duas nesse momento da história estão pobres, desamparadas. Elas não têm nada para comer, elas não têm nada assim, elas não têm o que fazer. Então Ruth resolve sair. Ela fala no versículo 2 do capítulo 2, Ruth fala assim para Noemi: olha, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha filha. Então Ruth, ela resolve sair no campo para poder pegar algumas espigas. Vai que alguém me favorece, vai que alguém me ajuda. Eu vou procurar. Poxa, eu não tenho nada para comer, eu não tenho nada para fazer aqui, eu não tenho nada. Eu vou conseguir alguma coisa ficando de braços cruzados? Com os braços cruzados? Não. Eu vou ter que correr atrás. Então ela se dispõe, ela se coloca numa posição de fé. Eu vou ao campo, porque vai que alguém me favorece. Vai que alguém deixou pegar alguma espiga que ficou para trás, entende? Ela não sabia se ela ia chegar no campo e alguém ia favorecer. Ela poderia ser violentada, ela poderia ser discriminada, falar assim, ó, vai embora daqui, aqui não é um lugar para você. Eu não vou te ajudar. Mas ó, ela vai com fé, crendo que Deus tinha poder para tocar no coração de alguém para favorecê-lo. E no versículo 3, que foi o versículo que eu li, ó, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, de forma casual, lembra que eu falei agora que havia um parente de Noemi que poderia se casar com Ruth e resgatar as terras que foram deixadas para trás? A herança, a prosperidade da família poderia ser resgatada através desse casamento com esse homem chamado Boaz. Então, esse homem era um homem que ia solucionar, ele ia ajudar Ruth a resolver uma questão familiar, hereditária, tá? Uma questão financeira dela e da sogra Noemi. Então havia alguém ali que poderia ajudá-la. Pensa com você comigo, havia vários campos ali.
Havia vários, mas a palavra do Senhor fala que ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Então, ela não saiu de casa e falou assim, olha, hoje eu vou lá na terra do parente chegado de Noemi, chamado Boaz. Eu vou chegar lá e ele vai me ajudar, ele vai até se apaixonar por mim, vai casar comigo. Ela falou isso? Não, ela nem sabia quem era Boaz, imagino eu. Ela não imaginava. Ela foi andando e o Espírito Santo de Deus foi direcionando ela, como se o anjo do Senhor estivesse ali, ó, vai por aqui, porque Deus estava com ela. Deus estava na vida de Ruth. Então, ela vai caminhando e por casualidade ela entra na parte que pertence justamente, não foi coincidência. Ah, mas que coincidência eu chegar e encontrar aquela pessoa lá. Que coincidência eu chegar naquele lugar ali, aquela fulano se dispor para me ajudar. Eu não imaginava que eu fosse encontrar uma pessoa tão boa, eu não imaginava que fulano fosse me ajudar. Eu fui ali, bati na porta e consegui uma oportunidade. Mas veja bem, ela não ficou de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Ela agiu, ela foi pela fé. E por casualidade ela entrou no campo de Boaz. Havia vários campos, mas o Espírito Santo direciona. Você tem que crer que Deus vai te direcionar nos caminhos certos. Você tem que pedir a Deus para ir na sua frente. Jesus, vai comigo. Vamos comigo, vai em espírito de oração. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Versículo 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Ou seja, quem é ela? Quem é essa moça que está aqui? Quem é esse rapaz que está aqui? Eu não conheço essa pessoa. Você conhece essa pessoa que está aqui? E aí ele fala, respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Então, Boaz ele já tinha ouvido falar que Noemi voltou para a terra. Noemi voltou de Moabe, porque Noemi, que era a sogra de Ruth, ela morava em Belém de Judá. Como eu falei no início do texto, por causa da fome, da escassez, ela foi para Moabe. Aí lá os filhos se casaram com 2 mulheres moabitas e agora ela volta com a nora, que é Ruth. Então Boaz já tinha ouvido falar daquela mulher. Ele já ouviu falar, olha, a Noemi voltou. E voltou com uma mulher, uma nora. E então assim, não foi coincidência. Foi Deus trabalhando ali, porque às vezes você acha assim, mas é coincidência eu encontrar uma pessoa aqui. É coincidência? Não, não é coincidência. É Deus já trabalhando, preparando o caminho para você. Porque Deus, ele está preparando o caminho. Você lembra que lá em Isaías, no capítulo 45, o profeta fala bem assim, eis que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, e esmiuçarei maçanetas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus. Lembra que Isaías, no capítulo 45, ele fala sobre isso? Então Deus, ele vai na sua frente, ele vai preparando o caminho, ele vai colocando pessoas que vão se agradar de você para te beneficiar, porque ele tem um projeto. Então ele fala, Deus tinha um projeto aqui. Ele tinha um projeto de casamento, era muito além do que o Ruth pensava. Porque ela chegou ali, simplesmente, olha o que o servo fala para Boaz, que é o dono do campo. Versículo 7. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Ela não foi para o campo de Boaz porque ela queria entrar no campo de Boaz, ela foi andando. Tá? E quem fosse favorecendo ela ia atrás. Então, aqueles servos ali, ela falou, deixa-me rebuscar espigas. Você sabe o que significa rebuscar espigas? Ela pediu, ela não estava pedindo assim, eu quero trabalhar no campo e ser uma serva do campo. Ela nunca falou isso, eu quero rebuscar as espigas. Isso é muito profundo, porque vai vindo muitas coisas no meu coração, né? Rebuscar é o seguinte, olha só, existe uma plantação, imagina a espiga de milho, que é mais fácil para você imaginar, porque eu não sei que espiga era essa aqui não. Mas imagina a espiga de milho, tá? Uma plantação de espiga de milho, as pessoas estão ali colhendo milho. E aí você chega e fala assim, olha, eu quero rebuscar as espigas. O que significa? Significa que você quer colher espigas? Não, você quer rebuscar. Ou seja, os servos, eles vão colhendo as espigas. E aí sempre sobra uma. Não tem aquela que ficou esquecida no pé? Sabe aquela espiga que ninguém pegou, que esqueceram, estava no meio do mato, ali no meio das folhagens, ficou ali esquecida? Rebuscar isso. Você vai atrás dos servos. Você não vai na frente deles, você não vai colher a melhor parte. Você vai ali para pegar o resto das espigas. Então você vai pegando aquilo que sobrou, sabe? Sobrou uma espiga aqui, eles esqueceram, vou pegar essa aqui. Senão os passarinhos vão comer. Se você não pegar, os passarinhos vão comer, ela vai cair no chão. E vai ficar para trás ali esquecida. Aí o servo tá passando, os servos vão colhendo. E vão enchendo o cesto com fartura. Ela não colhe. Ela só pediu para rebuscar. Ela falou assim, eu quero o mínimo.
Eu não tô nem pedindo muito, eu quero só um pouquinho. Porque muitas das vezes a gente vai no campo de Boaz e a gente pede só um pouquinho. A gente vem à igreja. É como se Boaz representasse Jesus. Você vem à casa de Deus, mas você só quer pedir um pouquinho. Você fala assim: Jesus, eu só quero rebuscar as espigas. Eu quero o resto. Eu não quero muita coisa de Deus, eu só quero um pouquinho, eu só quero uma porta pequena. Eu só quero coisas pequenas, Jesus. E Jesus fala: não, eu vou colocar você, eu vou abençoar mais você. Eu quero te dar mais. Então Ruth, ela entra ali com a intenção, não é de ter o mais, é de ter o mínimo. Ela entra por acaso. Sabe aquelas pessoas que vêm na igreja por acaso? Às vezes você não dá nada, você acha que a pessoa nunca mais vai voltar. Mas a pessoa assume o compromisso e volta todo dia, ou volta toda sexta-feira, ou todo sábado, ou todo domingo. Você sabe por quê? Porque ela foi ali só para rebuscar espigas. Ela foi ali para ver se tinha alguma palavra para ela, e ela se impressiona. Porque o Senhor, ele começa a favorecer Ruth ali naquele campo. O Senhor começa a tocar no coração de Boaz para abrir as portas para Ruth. E as portas vão sendo abertas, porque Ruth, ela pediu só para rebuscar as espigas. Mas aí, Boaz, quando ele ouve falar: não, quem é essa daí? Quem é essa daí? Aí as pessoas começam a falar: olha, ela vem com Noemi. Ela é aquela moça que atravessou o deserto com Noemi. Ela veio aqui para rebuscar, ela só pediu isso. E aí ele fala, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth. Não, eu quero voltar no versículo 7. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Perdão, eu peguei metade do 7, tá, gente? Olha só. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ou seja, olha o servo falando dela para Boaz, o dono do campo. Olha, ela está aqui desde de manhã. Você sabe o que significa isso? Significa que Ruth não desistiu. Ela começou cedo. Ela não deixou para depois. Ela falou: não, eu vou agora. Eu vou começar de manhã. Não deixa para depois o que Deus está colocando no seu coração agora. Agora, faz pela fé. Vai lá, tenta, é uma oportunidade. Porque ela só queria rebuscar espigas. Olha quantas bênçãos, você vai ver ao longo da história quantas bênçãos que Deus vai fazer na vida de Ruth. Porque a intenção, ela começou de manhã. Imagino eu que já era de tarde. Mas ela continuou, ela foi pegando aquilo que tinha, ela não desprezou as bênçãos. Ela foi pegando, poxa, tem uma espiga aqui, tem outra aqui. E até que Boaz chega e pergunta quem é ela. Então, versículo 8, disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passas daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Você vai ficar aqui, você não vai para outro campo, você vai ficar aqui com as minhas servas. Ou seja, você chegou aqui só para rebuscar as espigas, você veio aqui para pegar o resto, mas eu estou abrindo as portas para você. Você veio aqui hoje, às vezes a pessoa vai na igreja e fala assim: eu só queria uma bênção pequenininha. Não, você começa a ir na igreja, você começa pela manhã, você começa rebuscando espiga, uma palavrinha aqui, é um louvor ali, é um negocinho de nada, daqui a pouco o Senhor abre as portas para você e fala: nossa, isso tudo Deus tinha para mim? Sim, agora você não vai precisar mais de rebuscar as espigas, você vai colher as espigas, porque eu estou te colocando junto com as minhas servas. Eu estou colocando você agora aqui dentro da igreja, na casa do Senhor. Você vai cear comigo, você vai comer aqui comigo a santa ceia da casa do Senhor. Agora você vai ter um compromisso comigo, não vai para outro campo, não vai para outro lugar, para uma outra, adorar um outro Deus, não, porque é aqui que você vai trabalhar. É nessa casa aqui que eu estou abrindo para você. Estou te dando a oportunidade de morar no céu, de cear comigo, de se alimentar na minha casa, entende? De trabalhar para mim, de ser um obreiro, de ser um cantor na casa de Deus, um ministro da minha palavra. Então o Senhor, ele toca no coração de Boaz para abrir as portas para ela. Ela só queria rebuscar, ela não queria muita coisa, ela não queria muitas oportunidades. Ela pensava assim, talvez, imagino eu, né, que quem vai me dar um emprego? Mas ele abre a porta do trabalho para ela. Eu falo aqui do trabalho espiritual, mas existe também um trabalho financeiro, material. Porque esse homem fala aqui, olha, aqui ficarás com as minhas servas, ou seja, eu estou te contratando para o trabalho. Você vai trabalhar aqui nesse campo, ou seja, você chegou só para rebuscar as espigas, só para talvez entregar um currículo, para ver se tinha uma vaga, nem que seja uma vaga para limpar chão. Agora Deus está abrindo uma porta também, para você trabalhar com a serva ali. É a oportunidade de você conseguir algo na vida. Tá? Versículo 9, estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem.
Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Ou seja, agora você vai ter direito de, além de colher no meu campo, não rebuscar apenas, mas você vai colher e você vai poder beber água aqui. Quando você segue as servas, vai seguir no caminho delas. Ou seja, você ainda está na fase de trainee. É como se você fosse um trainee na empresa. Você começa ali como estagiário, você vai aprendendo, daqui a pouco você está no contrato, ou então você começa na fase experimental, aprendendo como usa um software naquele computador, como que usa um aplicativo, entende? Mas depois você vai aprender e você vai conseguir andar sozinho com as suas próprias pernas. Então, por enquanto, você vai seguindo as servas, você vai seguindo o conselho, você vai seguindo o exemplo dos outros. Depois você vai, quando você sentir sede, você pode beber água aqui. Ou seja, eu estou te dando direito de usufruir mais, de beber água. Ela só queria rebuscar, queridos. Ela não queria tanta coisa. Ela nem imaginava, eu vou entrar no campo de Boaz, vou conseguir um emprego, vou ser bem recebida, vou beber água. Não, ela não pensou que teria tudo isso para ela. Olha quanta coisa que Jesus tinha para ela. Olha quantas coisas que Deus tinha. Por isso que eu falei, às vezes a pessoa começa a rebuscar na casa de Deus, começa a ir, é uma oportunidadezinha, uma outra coisa. Daqui a pouco a pessoa, olha, ela cresce, a pregação cresce, o louvor cresce. Sabe, as bênçãos do Senhor começam a crescer. Começa às vezes como um visitante, chega, senta ali no último banco. Mas lá na frente aquela pessoa vai sentar na mesa para cear com Jesus, para cear com Boaz. Porque Boaz, ele também favorece ela em outras áreas, olha. Então, versículo 10. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ou seja, por que você me abençoa tanto se eu sou estrangeira? Por que Deus está me abençoando tanto se eu nem sou crente ainda, se eu nem aceitei Jesus, se eu nem sou batizado nas águas? Versículo 11, respondeu Boaz e ele disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e de como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Então, mesmo ela sendo estrangeira, mesmo ela não tendo compromisso ainda com o povo de Belém de Judá, ela não era de Belém de Judá, ela não foi nascida e criada ali, ou seja, não foi nascida e criada na igreja, mas ela era uma mulher virtuosa, ela praticava a palavra do Senhor, ela ajudou a sogra, ela atravessou o deserto, ela passou por situações difíceis e não largou o Senhor Jesus. Ela estava ali atrás de uma oportunidade? Não, ela só queria rebuscar, sim, a oportunidade de rebuscar espigas, mas ela não imaginava que Boaz seria tão bom para ela. E por que isso? Porque ela largou tudo para trás. Ela largou o pai, ela largou a mãe. Ela não deu ouvido para o que os outros falaram. Imagina a Ruth falando para pai e para a mãe: olha, a partir de agora eu não vou morar aqui mais em Moab, porque eu estou indo para Belém de Judá, porque Deus tem porque eu quero servir a Deus. Não quero mais viver essa vida, não quero mais viver esses costumes no meio desse povo. Estou indo, tchau. Imagina a reação do pai e da mãe, né? Imagina a reação dos irmãos, do povo. Nossa, como você é ingrata, não, você é louca. Você vai atravessar esse deserto, você vai morrer no deserto, você tá louca. Você tá confiando muito nesse Deus, esse Deus de Israel, e ele não vai fazer nada por você. Você acha que Deus vai te abençoar quando você chegar lá? Olha só, a própria sogra falou pra ela: olha, o que vocês vão fazer atrás de mim? Falou pra ela e pra outra nora órfã. Ainda que eu tivesse um filho no meu ventre, vocês vão esperar o filho crescer para casar com vocês? E olha como que Deus está trabalhando na vida de Ruth. Ela não desiste do Senhor. Ela chega ali, como quem não quer nada, conseguiu um emprego, conseguiu água. Deus foi favorecendo, olha só. E aí no versículo 12, olha: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha como que Boaz fala com ela, que Deus está retribuindo ela, que tudo aquilo que estava acontecendo, por tudo aquilo que ela tinha feito de bom. E, Deus de Israel, cujas asas vieste buscar refúgio. Ou seja, Ruth, ela não foi buscar refúgio nos deuses de Moab, ela foi buscar refúgio no Deus de Israel. Então Deus estava abençoando a vida dela. Porque mesmo ela sendo estrangeira, Deus abençoa aqueles que vêm até Ele. Mesmo a pessoa não sendo cristão ainda, convertido, batizado nas águas, mas Deus abençoa. Deus abre portas também para pessoas que são estrangeiras ainda. São pessoas que não aceitaram Jesus ainda, que não fizeram um compromisso ainda com Deus. Versículo 13. Tu me favoreces, disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ou seja, eu não sou nem ainda tua serva. Olha a fé dessa mulher. Ela ainda não era serva, mas eu falo: o Senhor me abençoou muito, mesmo eu não sendo ainda uma das suas servas. Ou seja, mesmo eu ainda não tendo aceito Jesus, mesmo ainda não tendo me batizado nas águas, Deus me abençoou muito.
Olha só o que ela está falando, porque mesmo pessoas que estão na igreja e não se converteram ainda, não assim, não fizeram a escolha de aceitar Jesus, se batizar, mas ainda assim Deus ouve a oração, Deus abençoa muito essas pessoas, pela fé. Porque olha como que ela fala, mesmo ainda não sendo tua serva, ou seja, mesmo você ainda não sendo servo de Deus, lá atrás Deus já te abençoava, lá atrás Deus já te dava livramentos, mesmo antes de você aceitar Jesus. Ó, versículo 14, a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Olha só, ela participando como se fosse uma santa ceia. Boaz, que representa Jesus, fala para ela: vem aqui, come do pão e bebe do vinho, ou seja, participa da ceia. Porque agora ela é uma serva dele, agora é uma serva de Deus, então agora ela pode cear também. Então assim, ela chega ali para rebuscar espigas, ela acaba conseguindo um emprego, tá? Ela consegue trabalhar como serva, ela acaba recebendo água. A água representa o Espírito Santo de Deus, tá? Recebe o Espírito Santo. Ela recebe alimento, tá? O alimento físico, que eu também comparo ao alimento espiritual, que eu fiz associação aqui com a Santa Ceia. Mas o alimento físico, no caso, ela recebeu também, tá? Porque Deus não deixou faltar nada para ela. E quando eu falo de emprego, ela conseguiu um emprego trabalhando no campo de Boaz, mas também pode receber também ser um talento que Deus deu para ela para usar na obra dele, no campo dele. Porque quando a gente entra no campo de Deus, Deus te dá talentos para você usar, dom do louvor, dom de pregar a palavra, tá? Para você usar esses talentos. Então você se torna um servo do Senhor, você tem uma habilidade, um trabalho na obra dele. A água representa o Espírito Santo. Agora você pode beber a água, que é o Espírito Santo de Deus, e sentar na mesa para comer o pão e o vinho, no caso a Santa Ceia. Participar junto, tá? E ela se sentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e aí ainda lhe sobejou. Tá? Versículo 15. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Ou seja, Boaz estava favorecendo, ele estava abrindo os caminhos para que ela pudesse ali trabalhar no campo dele. Porque Deus, ele vai abrir os caminhos para que você possa trabalhar na obra dele. Ele vai abrir os caminhos para você, das oportunidades. Ele vai tocar no coração de pessoas para te ajudar, para te beneficiar no meio do seu caminho. Ele vai te dar direção, ele vai tocando no coração das pessoas, favorece ela aqui, favorece ela ali. Versículo 16: tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhem, e não a repreendais. Ou seja, o Boaz estava pedindo para que eles não brigassem com Ruth, porque ela estava pegando as espigas. Olha só, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra, o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse: com meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Ou seja, Boaz estava dando autorização para ela trabalhar ali até acabar toda a cega, toda a colheita. Você vai ficar aqui durante esse tempo todinho aqui, ó, trabalhando aqui. Eu vou te ajudar, eu vou te favorecer. Versículo 22. Disse Noemi a sua nora, Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Ou seja, ela trabalhou ali até acabar a colheita, porque a gente tem que trabalhar no campo da casa do Senhor até acabar a colheita, porque a palavra do Senhor nos ensina que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então você fica onde você está até o tempo que Deus determinar, depois você sai. Ou seja, existe um tempo da oportunidade. Deus abriu a porta aqui para ela, mas era por um tempo, não era para ela ficar a vida inteira trabalhando ali. Era para ela trabalhar ali, ó, até acabar o tempo da colheita.
Então eu não sei qual é o tempo da colheita na sua vida, mas Deus quer que você termine de colher. Deus quer que você colha, que você trabalhe na obra dele até o tempo em que ele falar chega, até a hora que ele falar basta. Porque o Senhor, ele tem, tudo na vida tem um tempo. Na vida de Ruth não foi diferente, até acabar a colheita, até porque depois da colheita não tinha lógica, mas ela continua ali trabalhando. Então enquanto vai tendo colheita, você vai trabalhando. Vai trabalhando para Deus, vai fazendo a obra do Senhor, porque até Jesus voltar. Aí depois sim, depois acabou, creio eu que vai acabar. Enquanto o arrebatamento da igreja não acontecer, você vai pregando a palavra, você vai cantando o louvor, você não desiste, você não para. Amém? Então eu quero estar agradecendo você a oportunidade de ministrar a palavra, que você que ouviu esse vídeo, que seja muito abençoado. E desejar que você fique com a paz do Senhor Jesus, tá? E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém? Tchauzinho.